Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Juliana Monteiro. A nossa videoaula de hoje será de matemática. Divisores e múltiplos de um número natural. Para entender o conceito de múltiplo de um número natural, nós vamos ver o seguinte exemplo. Paulo coleciona miniaturas de carros. Para saber quantas ele tem, ele está contando de 3 em 3 a partir do zero. Dizemos que a sequência 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 que Paulo utilizou para contar é a sequência de números naturais múltiplos de 3. Indicamos essa sequência assim: M, o 3, significa múltiplo de 3, e entre chaves os valores 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 e reticências. As reticências indicam que essa sequência continua infinitamente. Se contasse de 4 em 4, Paulo obteria os múltiplos de 4. Veja a sequência dos múltiplos de 4. 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24 e assim por diante. Note que os múltiplos de um número natural basicamente são a tabuada. Os múltiplos de 4 são os valores da tabuada do 4, sempre começando em 0. Como saber se um número é múltiplo de outro? Temos aqui um exemplo. 2004 é múltiplo ou não de 7? Para sabermos isso, nós vamos utilizar a operação inversa da multiplicação, porque os múltiplos têm a ver com a multiplicação. Então vamos fazer a divisão. 2004 dividido por 7. Pegamos o 20, que dá 2, sobra 6. Baixa o 0, dá 60, 8 e sobra 4. Baixa outro 4, dá 6 e sobra 2. Dizemos então que o nosso resto é diferente de 0. Ou seja, a divisão não é exata. Quando a divisão não for exata, nós dizemos que não é múltiplo. Então, não é múltiplo. Se a divisão fosse exata, nós diríamos que 7 é múltiplo de 2004. Outra maneira de perguntar se 75 é múltiplo de 15 é perguntar se ele pertence à sequência dos múltiplos de 15. Imagine que nós vamos escrever os múltiplos de 15 e aí a pergunta quer saber se o 75 vai ser escrito nessa sequência. Para não termos que escrever toda a sequência, vamos fazer a divisão. 75 dividido por 15. Nesse caso dá 5 vezes e vai sobrar 0. Isso indica que a nossa divisão é exata. Logo, se a divisão é exata, 75 pertence à sequência dos múltiplos de 15. Algumas maneiras de dizer que um número é múltiplo de outro. 75 é múltiplo de 15. Mas eu também posso dizer que 75 é divisível por 15, porque eu consegui fazer a divisão e a divisão foi exata. Outra possibilidade é dizer que 15 é divisor de 75, porque eu consegui dividir o 75 por 15. E se nós olharmos quando nós armamos a conta da divisão, nós colocamos o número 15 no lugar do divisor. E se a divisão foi exata, ele é divisor, porque deu para dividir. Algumas curiosidades dos múltiplos. Todo número natural é múltiplo de si mesmo, ou seja, quando eu vou escrever a lista dos números,
o múltiplo de 4, o número 4 estará lá na lista dos múltiplos. Nos múltiplos de 15, eu vou escrever o número 15 naquela lista. Os múltiplos de 10, o número 10 estará na lista dos múltiplos. Todo número natural é múltiplo de 1. Isso quer dizer que todos os números são resultados da tabuada do 1. 0 tem infinitos múltiplos. De fato, 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 1 é 0, e assim a gente encontra infinitos múltiplos. Então, basicamente, os múltiplos surgem da tabuada, uma tabuada infinita que começa no 0. 0 vezes um número, 1 vezes um número, 2 vezes número, e assim nós criamos os múltiplos de algum valor. Agora vamos ver os divisores. Observe esse exemplo. Dona Maria fez pães e pretende distribuí-los em caixas nas seguintes condições. Todas as caixas devem conter a mesma quantidade de pães e nenhum pão pode sobrar fora delas. Veja a seguir todas as possibilidades que ela tem para fazer o que pretende. Então, ela pode colocar os 12 pães em uma caixa, porque 12 dividido por 1 dá 12. Depois, ela pode colocar em duas caixas, 12 dividido por 2, e cada caixa terá 6 pães. Em seguida, ela também poderia fazer por 3 caixas, 12 dividido por 3 dariam 4 pães em cada caixa. Ou ainda fazer por 4 caixas, e aí seriam 3 pães em cada caixa. Ela também poderia colocar em 6 caixas os 12 pães. Neste caso, cada caixa teria 2 pães. Ou ainda colocar em 12 caixas, e aí cada caixa teria apenas um pão. Dona Maria não pode usar os 5, 7, 8, 9, 10 ou 11 caixas, pois sobrariam pães. Dizemos que os números 1, 2, 3, 4, 6 e 12 são os divisores de 12, pois a divisão de 12 por qualquer um desses números é sempre exata, ou seja, sempre dá resto zero. Podemos indicar os divisores da seguinte forma: 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Note que apenas esses valores são os números que fazem a divisão por 12 ser exata. Observe que essa lista tem fim, ela não tem 3 pontinhos como a dos múltiplos, porque só tem alguns números que dividem o 12 e que sobram resto zero. Não haverá nenhum número a mais, ou seja, maior do que 12, que dê para dividir por ele. Por isso, o maior número desta lista é o próprio 12. Vamos ver agora quais são os divisores do número 20. Vamos procurar em cada uma das tabuadas a partir do número 1 o resultado 20. Na tabuada do 1 tem o 20, se a gente continuar ela, a gente encontrará o número 20. Na tabuada do 2 também temos o 20 como resposta. Na tabuada do 3 não tem, mas na tabuada do 4 tem o 20 como resposta, assim como tem na tabuada do 5. Não temos o 20 na tabuada do 6, nem do 7, nem do 8 e nem do 9. O próximo número é o 10. 10 é a metade do 20. Quando nós chegamos na metade do número que queremos saber o divisor, o próximo divisor é o próprio número 20. Note que esses números combinados formam o produto 20. 1 vezes 20, 2 vezes 10, 4 vezes 5. Sempre o menor dos divisores será 1, e o maior dos divisores será o próprio número. Agora os divisores de 32. Vamos procurar as tabuadas que têm o resultado 32. Na tabuada do 1 tem todos os resultados. Na tabuada do 2, nós encontraremos o 32, porque 32 é par.
Na tabuada do 3 não encontraremos o 32, mas na do 4 sim. Na tabuada do 6 não temos 32, nem do 7, mas do 8 temos. Em seguida, a do 9 não tem 32, nem a do 10, nem a do 11, nem a do 12, nem a do 13, do 14, 15 e, enfim, no 16 sim. 16 é a metade de 32, então o próximo valor é o próprio 32. Observe que 1 vezes 32 é 32, 2 vezes 16 é 32, 4 vezes 8, 32. É uma maneira de você conseguir descobrir os divisores. Agora, os divisores de 36. Vamos utilizar as regularidades que vimos nos exemplos anteriores. Primeiro, o número 1. 1 vezes alguém que dá 36 é o 36. Depois, o número 2, 2 vezes 18. O número 3, com o 12. O número 4, com o 9. E o 6, com ele mesmo, não precisa repetir. Geralmente escrevemos os divisores na ordem crescente, então vamos organizar esses números. Algumas curiosidades envolvendo os divisores. O número 1 é divisor de qualquer número natural, ou seja, ele é o primeiro resultado que nós colocamos nas listas de divisor. Todo número é o divisor de si mesmo. Todo número é o último resultado que colocamos na lista dos divisores. Nunca haverá um maior do que o próprio número. E por último, o número 1 tem apenas um divisor, que é ele mesmo. Algumas formas de dizer que um número é divisor de outro. Por exemplo, 2 é divisor de 20. 4 é divisor de 2. 5 é divisor de 20 e assim por diante. Outra maneira de dizer é, por exemplo, 1 divide o 20. 2 divide o 20, 10 divide o 20. Outra possibilidade de dizer, por exemplo, que 10 é um fator de 20, ou 5 é um fator de 20. Também podemos dizer o contrário. 20 é divisível por 2, 20 é divisível por 5. Da mesma forma que eu posso dizer que 20 é múltiplo de 2, 20 é múltiplo de 10 e assim por diante. Um exemplo envolvendo os conceitos de múltiplo e divisor de um número natural. Em uma escola será realizada uma gincana para a qual estão inscritos 108 alunos. Se forem formadas equipes de 6 alunos cada uma, algum aluno ficará de fora? Para resolver este problema, nós calculamos 108 dividido por 6. 10 dividido por 6 dá 1 e sobra 4. Baixo 8, dá 8 e sobra 0. Isso significa que a minha divisão é exata. 108 é múltiplo de 6, ou também posso dizer que 6 é divisor de 108. Como a divisão é exata, isso significa que nenhum aluno sobrará. Então, não ficará de fora nenhum aluno. Galerinha, a tia Ju tá enviando um abraço e um grande beijo para vocês, tá bom? Eu espero que vocês estejam bem e se cuidando. Outra coisa, qualquer dúvida, pode me chamar na plataforma ou fazer uma chamada de vídeo. Saudades!